O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, na qual eu e o Felipe daremos um giro pelo continente mãe. Coluna aberta. Governo da Etiópia e rebeldes tigrais chegam a acordo de trégua indefinida. Pois é, meu caro Matias. Não chega a ser exatamente uma paz, né, uma paz definitiva, mas justamente esse trégua indefinida vem, né, do fato de que adotar uma trégua sem prazo, sem data para acabar. Então, por mais que a gente possa pensar, né, que isso quer dizer que a guerra vai ser retomada, pode ser retomada, pode. Mas também dá para, né, a gente pensar que pode ser o início do fim do conflito. Porque, vamos lembrar, né, no início do ano, né, o governo federal etíope, do Abiy Ahmed, anunciou não apenas a criação de uma ferramenta de diálogo com as forças antifederais, tanto Tigray quanto Oromo, mas também anunciou que teria uma política de anistia ampla, né, para as pessoas que se levantaram contra o governo. Aí ontem veio o anúncio que o governo federal etíope declarava uma trégua humanitária sem prazo definido, de efeito imediato, para que a ajuda de emergência possa entrar na região Tigray. Lembrando que a versão aportuguesada, né, é Tigré, né, muito utilizado no português de Portugal também. E o gentílico, muitas vezes, eles falam tigrinhos. Sério? Eu nunca sei quando é brincadeira ou não, eu sou um idiota. Mas... E aí, falando que centenas de milhares de pessoas correm o risco, né, de fome devido à destruição da guerra, devido ao desabastecimento. Lembrando que nós temos um aumento internacional do preço dos alimentos, a gente vai falar mais disso no bloco sobre a Ucrânia. Então, temos motivos, né? É importante sempre manter ali um ceticismo, né? A humanidade também dá muito motivo para a gente ser pessimista, né? Mas temos motivos para achar que a guerra que começou em novembro de 2020 pode chegar ao fim. Esse anúncio feito pelo governo etíope ontem, hoje, tá, foi confirmado pela Frente Popular de Libertação do Tigray. Tá? Eles afirmaram que aceitavam, né, que aceitam aí a declaração do cessar-fogo. Então não foi uma declaração, né, se vocês pegarem algumas notícias de ontem, por exemplo, nós ouvintes, se olharem notícias do dia 24, vão ver termos como cessar-fogo unilateral, né, coisa do tipo. Mas não, hoje, dia 25, então uma notícia fresquinha, tá? A Frente Popular de Libertação do Tigray afirmou que aceitou a trégua, tá? Então, isso é importantíssimo, né? Repito, a gente até mantém um certo otimismo cauteloso. Primeiro, por conta dessas pessoas que estão sofrendo, né? A ONU, tá? A ONU estima que 400 mil pessoas foram deslocadas dentro do próprio país e que cerca de 40% da população do Tigray, que antes da guerra tinha 6 milhões de pessoas, corre o risco de fome e insegurança alimentar. Então, se a gente pegar 6 milhões de pessoas, tirar, né, 400 mil, sobram 5 milhões e 600 mil. E aí a ONU fala que 40% dessa população corre o risco de morrer de fome. Estamos falando de mais de 2 milhões de pessoas correndo o risco de fome, desabastecimento, sem remédios, né? Então nós temos pessoas feridas, pessoas afetadas pela guerra, pessoas doentes. Então isso é importantíssimo. Também tem o fato de que
O governo etíope, né, a gente não está falando de um país riquíssimo, a gente está falando de um país que nos últimos anos, né, tinha grandes projetos de desenvolvimento econômico, na qual a barragem da Renascença Etíope é o grande pilar desse crescimento econômico, na barragem que vai gerar energia elétrica no Nilo e que gera toda aquela tensão com o Egito, né? A gente já explicou isso em outros programas, nós temos vários programas em que a gente fala sobre a questão da Etiópia, a gente tem programa que a gente fala da barragem da Renascença Etíope, da paz da Etiópia com a Eritreia e do início da guerra na Etiópia. Tem pelo menos 3 programas em que a Etiópia foi o tema principal do programa. Vocês podem ir lá no site da Central 3 ou no site do Xadrez Herbal e buscar, tá? Digita lá Etiópia, Eritreia, Rio Nilo, enfim. Então a Etiópia era um país que estava passando por esse período de crescimento, mas ao mesmo tempo não é um país rico. E a Etiópia gastou muito dinheiro nessa guerra, para comprar armamentos, comprou drones da Turquia, né, recentemente, que a gente comentou. Além de compra de armas, nós temos toda a destruição que a guerra causou e a necessidade de reconstrução, tá? Então, assim, não vai ser uma coisa simples. Falando no número de mortos, tá? Segundo a ONU, nós estamos falando de mais ou menos 30 a 50 mil civis mortos e outras 10 mil baixas militares, somando mortos e feridos. Tá? Tem cerca de 20 mil pessoas desaparecidas e cerca de 2 milhões de pessoas estão fora de suas casas dentro da própria Etiópia. Tá? Então, não apenas da região Tigray, mas também das regiões Oromo, de outras regiões de conflito. Lembrando que as forças rebeldes chegaram quase perto da capital. A gente comentou um tempo atrás que, por exemplo, que Estados Unidos retirou parte do seu pessoal de embaixada, que recomendou que os seus nacionais saíssem do país, porque as forças rebeldes quase chegaram na capital. Então, estamos falando de uma guerra que durou mais de um ano e meio, mais ou menos, que causou muitas mortes e especialmente muita destruição. A gente falou de ataques contra cidades, contra mercados, e aí entra uma coisa que eu acho que nesse momento é o mais importante da gente discutir, é o mais crível da gente discutir. Porque é claro, enquanto a guerra está rolando, é muito difícil você fazer ali um balanço, né, de quantas pessoas morreram, quantas pessoas foram desaparecidas, a destruição causada. Então, vai precisar de quantos bilhões de dólares, né, para a reconstrução das áreas afetadas? Né? Como vai ser isso? Não dá para pensar nisso agora, não tem informações suficientes. Agora, uma coisa que a gente sabe e que a gente comentou aqui no programa mais de uma vez é que nós tivemos muitas atrocidades nessa guerra, especialmente pela violência sectária. Né? Então, o soldado Oromo, o Tigray, enfim, das várias nacionalidades, né, que nós temos dentro da Federação da Etiópia, dentro dos vários grupos, né, nacionais, lembrando que essa é a origem do confronto. A origem do confronto está no fato de que a Frente de Libertação Popular de Libertação do Tigray falou, olha, o Abiy Ahmed, ele está fazendo esse novo partido Prosperidade, que é uma grande fusão dos outros partidos, mas na verdade o que ele está fazendo é juntar todos os partidos sob o comando dele para passar por cima das autonomias regionais, para passar por cima da federação. Lembrando que a Etiópia ela não é apenas uma federação como o Brasil e os Estados Unidos, mas ela é uma etnofederação. A ideia é de que você tem vários grupos diferentes dentro do mesmo país, mas cada um com sua autonomia. Né? Então, ele quer fazer esse partido de prosperidade porque ele quer, na verdade, criar um governo centralizado na figura dele, no partido dele. Ele quer passar por cima das autonomias nacionais. Então a gente tem uma violência sectária muito grande no conflito, e a violência sectária sempre com perdão da redundância, né, ela costuma dar margem para uma violência ainda mais cruel. Né? Então é uma violência ainda mais violenta. Né? Por isso que eu pedi desculpas pela redundância, porque fica meio idiota, mas acho que os nossos ouvintes entenderam o que eu quis dizer. Então nós temos muitos crimes, muitas atrocidades,
uso do estupro como arma de guerra, tá? Por se tratar de uma guerra civil, né, de uma guerra interna, a indistinção de alvos militares, de alvos civis. Então a gente teve ataque aéreo contra mercado, né, contra mercados populares, por exemplo, né, contra feiras. Semana passada a gente comentou de soldados etíopes queimando pessoas vivas, tá? Então, quando... E é uma situação intermitente no chifre da África, né? Porque a gente sempre comenta também da questão da independência da Eritreia, dos conflitos civis em Somália, né? E que tem essa lógica similar. Exatamente. Muito bem lembrado. Inclusive, a gente vai falar da Somália um pouco nesse bloco, nesse mini bloco africano. Então, por que eu estou fazendo toda essa recapitulação? É para chocar o nosso ouvinte. A gente virou da Atena, alguma coisa assim? Não. É porque quando o Abiy Ahmed ele fala, olha, pessoal da oposição, vamos criar uma ferramenta de diálogo e vamos oferecer uma política de anistia, o que é essa anistia? É uma anistia, mas com um processo de reconciliação, de busca pela verdade, como nós tivemos, por exemplo, na África do Sul, ou é uma anistia que é basicamente varrer crimes e abusos para baixo do tapete, como nós tivemos pós-ditaduras militares na América Latina? Quando ele fala, vamos oferecer uma anistia, o que isso quer dizer? É por isso que eu estou fazendo essa recapitulação. Porque é muito fácil a gente falar, não é nem fácil, é muito simplista falar, olha só, que legal, a Abiy Ahmed ofereceu anistia, então, poxa, né, vai todo mundo se dar as mãos e fazer as pazes e teremos a paz na Etiópia. Calma lá, isso quer dizer também impunidade, porque tem crimes que não podem ficar impunes. A anistia, ela pode funcionar pro cara que pegou em armas, achando que está defendendo o seu povo, seja o Tigray, seja o Zoromo, seja o Zanhara, seja quem for, né, e lutou na linha de frente. Agora, uma pessoa que comete atrocidades como tortura, como ataque contra civis, estupro como arma de guerra, pode ter anistia nesse caso? Deve ter anistia nesse caso, melhor dizendo? Então, é isso que eu acho que é importante ficar de olho no noticiário e tal, porque, repito, é muito simplista pensar, a Abiy Ahmed ofereceu anistia, as outras forças vão depor as armas e pronto, e vai todo mundo se dar as mãos. Não, porque se a gente tiver um cenário ali que possa, ali entre anistia e impunidade, é muito tênue, dependendo do tipo de crime que estamos falando. E aí, se você tem um cenário que parece incentivar a impunidade, ou incentivar a ideia de que, olha, as forças do governo fizeram atrocidades e não vão ser responsabilizadas por isso, isso gera o quê? Gera desconfiança, ressentimento, que mina esse próprio processo de diálogo e que pode levar a mais guerras no futuro. Ou pelo menos mais divisões, pode até não ser uma guerra aberta, né, mas mais divisões no futuro. Então, é isso que eu acho que a gente não... Né, e quando eu digo a gente, eu digo até a imprensa como um todo, né? Então, a gente não pode cair, né, nesse otimismo simplista de falar, poxa, anistia, legal, agora vai ser todo mundo amigo. Né? Então, isso que talvez eu ache mais interessante, embora, repito, é importante a gente ter um otimismo aí que pode ser eventualmente o fim do conflito. E também não sair outorgando o Prêmio Nobel da Paz para qualquer um, né, Felipe? Podcaster chama presidente da Etiópia de qualquer um e é hostilizado nas redes. Entenda. Sim, assim, né, brincadeiras à parte, o seu comentário tem toda a razão de ser, porque é aquela coisa, você dá o Prêmio Nobel da Paz por ele ter feito a paz com a Eritreia, entre Etiópia e Eritreia. Perfeito. E aí, no ano seguinte, nós temos outra guerra e com várias atrocidades com essa pessoa envolvida. Então, assim, o Prêmio Nobel da Paz tinha que ser meio que pelo conjunto da obra, né? Já numa fase talvez mais avançada da vida, pós-aposentadoria da vida política. E passar um pente fino na vida da pessoa, assim, ver se ela não tem nenhum podre ali.
Mas assim, o Abiy Ahmed, pelo menos, ele fez a paz com a Eritreia. Não foi que nem o senhor Barack Obama, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz por ser um cara carismático. Por ter sido eleito. O Nobel da Paz do Obama é porque olharam e falaram, putz, esse cara é firmeza, hein? Esse cara fala olha bem, os vídeos do cara. Olha a oratória do maluco. Oratória. Olha, ele jogava basquete, hein? Puta, Nobel da Paz. Puta, o presidente que joga basquete tem que ser Nobel da Paz. Entendeu? Mas foi por isso, porque ele não tava nem no cargo quando ganhou o negócio. Né? E deu discurso lá falando 30 vezes a palavra guerra. Enfim, os paquistaneses, tenho certeza que concordam muito com o Nobel da Paz pro Obama. Para dar só um exemplo. Os líbios também. Os líbios, na Líbia, então, o Obama é sinônimo de paz. Aí, meu caro Matias, continuando no chifre da África, indo para a Somália, que você já havia citado, nós tivemos 2 ataques à bomba na Somália, tá, nessa semana. Um deles, inclusive, matou a Amina Mohamed. Ela era uma das principais lideranças políticas da oposição somali. Se vocês perceberam, eu falei que ela era uma das poucas lideranças políticas mulheres da Somália. Ela perdeu a família durante a Guerra Civil, ela foi criada por um tio, e ela foi alvo de um ataque à bomba suicida pelo Al-Shabaab, que é o principal grupo extremista islâmico da Somália, que controla partes do território somali. Explodiram uma caminhonete cheia de explosivos perto do veículo em que ela estava com seus guarda-costas. A explosão foi tão forte que 48 pessoas morreram, incluindo a Amina Mohamed. Tá? Mais de 100 pessoas ficaram feridas. Ela, repito, era da oposição ao governo somali. Ela era candidata para as próximas eleições para o parlamento, ela era parlamentar, mas quem realizou o atentado foi o Al-Shabaab. E também nessa semana, também na Somália, nós tivemos um ataque contra uma base militar perto do aeroporto internacional de Mogadishu, tá? Que é o principal aeroporto da Somália, que deixou pelo menos 5 pessoas mortas. Dessas 5 pessoas mortas, 2 eram dos atacantes e pelo menos um soldado ficou morto. Tá? Não se sabe direito ainda qual seria o alvo, tá? desse ataque, se havia um alvo específico, e é um quartel onde forças da União Africana, onde tropas da União Africana ficam baseadas, até porque são essas forças da União Africana, da Missão de Paz da União Africana, que cuidam da segurança, tanto do aeroporto de Mogadishu, quanto da região onde ficam as representações estrangeiras na capital somália. Tá? Então, infelizmente, esses 2 episódios na Somália. Algum tempo atrás, meu caro Matias, o Átila, né, explicou no programa aqui com a gente, eu acho que logo no início da pandemia, né, de que basicamente apenas 2 países ainda não haviam declarado a erradicação da polio, né, Paquistão e Afeganistão, e que isso era ligado inclusive ao conflito interno e ao Talibã, né, o fato de que parte, né, das autoridades talibã desconfiavam das missões de vacinação, porque achavam que eram infiltrados, eram soldados. Tivemos episódios em que funcionários de saúde foram mortos pelos talibã, mais de uma vez, inclusive. Eu não lembro, infelizmente, quando o Átila fez essa explicação mais extensa. Se alguns dos nossos ouvintes lembrar, manda a mensagem que a gente complementa lá no site Xadrez Herbal. Porém, por que eu estou falando disso? Porque teremos uma campanha uma campanha de vacinação conduzida pela Organização Mundial de Saúde no Malawi, tá? E também em territórios, tá? Vizinhos ao Malawi, de Moçambique, Tanzânia e Zâmbia. Tá? Por quê? Porque o Malawi registrou o primeiro caso de pólio em 30 anos. Tá? Uma menina de 3 anos de idade teve a doença e causou um pequeno surto, tá? No Malawi. Os dados sobre a criança ou sobre a região não foram revelados, até para manter a privacidade, enfim. Então,
é o caso de dipólio na natureza, tá? Que é o pólio tipo 1, né? E fizeram a codificação genética, tá? desse episódio e descobriram que ela tinha o pólio tipo 1 com similaridade genética, não vou saber explicar, muito menos tão bem quanto Átila, que é virologista, né? Aos casos da província de Sindh, no Paquistão, onde ainda costuma ter, infelizmente. Então, a OMS vai entregar mais de 80 milhões de doses da vacina oral contra pólio para crianças com menos de 5 anos de idade, repito, no Malawi e em territórios vizinhos a Malawi e dos países vizinhos. Então não é que vai ter uma campanha de vacinação em Moçambique inteira, apenas na região da fronteira, tá? Onde é maior probabilidade de ter esse contato. Tá? Moçambique, Tanzânia e Zâmbia. Tá? Então, lembrando que dos 3 tipos de pólio, 2 já foram completamente erradicados, né? E o tipo 1, repito, ele só não havia sido erradicado no Paquistão e no Afeganistão. E aí vejam que, provavelmente, de alguma maneira, que eu não vou saber explicar, né, mas alguém do Paquistão está na origem da contaminação dessa criança, dessa menina de 3 anos de idade no Malawi, tá? Que fica a um Oceano Índico de distância. Então, e tem chão ainda também, né? Porque não tem nem costa. Sim, um Oceano Índico de distância no mínimo, né? Muito bem lembrado. Né? Então, infelizmente, né, esse surto local de pólio no Malawi. E eu não sei, sinceramente não sei, mas eu não... eu deveria ter perguntado pro Átila antes, né? Mas como o Átila aí tá bastante... As coisas com ele estão bastante corridas. Mas, por exemplo, a gente teve nos últimos... Né, nós tivemos nos últimos meses os ciclones e tempestades tropicais no sul da África, né? Especialmente aquela que afetou Moçambique, mas também passou por Madagascar, por Malawi. Então eu não sei se eventualmente os efeitos dessas tempestades em questões sanitárias pode influenciar, pode afetar esse tipo de surto, tá? Mas pode ser que exista aí também uma relação dessas. Infelizmente, né, esse caso foi registrado. Na África do Sul, notícia de hoje, tá? O Nanhala Dlamini foi preso e ele vai ficar pelo menos o fim de semana detido. Quem é ele? Ele é líder do grupo Operação Dudula, que é um dos principais grupos anti-imigração na África do Sul. E anti-imigração de quem, especialmente? Anti-imigrantes dos países africanos vizinhos, como Zimbábue. Tá? Lembrando que durante a pandemia, que foi bem grave na África do Sul, nós tivemos diversos episódios de xenofobia, né, de preconceito contra estrangeiros na África do Sul, especialmente estrangeiros de países vizinhos. Um desses grupos é esse grupo Operação Dudula, e o líder do grupo é o Nanhala Dlamini, que vai passar pelo menos, né, o final de semana preso. Dudula é uma palavra em Zulu que significa mais ou menos expulsão. Ou seja, é Operação Expulsão o nome do grupo. Tá? Que, repito, visa muito pessoas que vêm do Zimbábue e de outros países vizinhos, mas também, né, um fenômeno que a gente já destacou aqui, que você falou bastante no nosso Fronteiras Invisíveis sobre a história da África do Sul, preconceito contra pessoas de origem do subcontinente indiano, né, que foram levados para a África do Sul para serem trabalhadores manuais pelo Império Britânico, pela colonização britânica. De maneira forçada, lembrando. Inclusive, né, o Gandhi, né, ele falava que ele desenvolveu a consciência antirracista dele na África do Sul, né, ao ver a situação na África do Sul e ao sofrer preconceito na África do Sul. Né, porque na Índia ele não sofria preconceito porque ele era de uma família relativamente abastada, teve acesso à instrução. Era de uma das castas superiores, né?
Mas na África do Sul ele era julgado por ser, entre aspas, né, moreno. Ele era julgado pela cor da pele. E esses trabalhadores compulsórios eram chamados pejorativamente no Império Britânico de coolies, né? Então, o líder da Operação Dudula, ou seja, a Operação Expulsão, foi preso hoje e vai passar pelo menos o final de semana preso, afirmando que ele e o seu grupo são responsáveis por danos a propriedades, roubo, agressão e saques. Então, ele vai passar pelo menos o final de semana detido para esclarecimento. Se vocês olharem as fotos, ele está sempre com uma roupa militar, né, liderando, né, ali na frente de pessoas, muitas delas as pessoas com o rosto coberto. Ele costuma estar com o rosto descoberto. Bem, e da África Austral a gente vai agora para o Sahel, mais precisamente ao Mali, né, e que hoje jogou pelas eliminatórias africanas e acabou sendo derrotado pela Tunísia em Bamako, com um gol contra muito estranho, né, podia ser a primeira vez aí das águias no Mundial, agora vai ter que reverter o resultado na Tunísia. Mas tivemos aí a Corte da África Ocidental ordenando que se levantem algumas sanções contra o país. Pois é, né? A gente teve o golpe no Mali, aí falaram, vamos fazer eleição então. Aí adiaram as eleições. Aí, por conta de adiar as eleições, a Corte da Comunidade dos Estados Ocidentais Africanos determinou sanções, né, em janeiro. Aí agora retiraram as sanções, né? Então, assim, 3 meses depois, sendo que, né, a gente teve 2 golpes militares no Mali e a junta militar adiou as eleições de forma indefinida. Então, vamos ver aí como é que vai ser, se vai ter um impacto disso. Segundo, para dar a argumentação da corte, né, afirmaram que as sanções impediram que o Mali acesse parte das suas reservas e os mercados financeiros, e por isso o Mali teve que dar entre aspas, um calote, né, o calote é o termo mais popular, né, na sua dívida em 180 milhões de dólares. Então, que para permitir que o Mali cumpra com as suas obrigações financeiras, então o governo deve poder acessar essa grana. Agora, é interessante que essa é a corte, foi a determinação da corte. Tem que ver se a comunidade vai atender a decisão da corte. Provavelmente vai, mas, né, ainda pode existir um espaço ali para recursos, para debate, enfim. Essa que foi uma decisão de ontem, então uma notícia relativamente nova. E, finalmente, ainda ali no Sahel, na parte leste de Burkina Faso, em Gourma, né, que não é a primeira vez que a gente cita Gourma aqui no programa, que é um foco, né, de muitos combates contra extremistas islâmicos no país. Nós tivemos um ataque na segunda-feira, na madrugada, na verdade, domingo para segunda-feira, né, nas primeiras horas da segunda-feira, que deixou pelo menos 13 soldados de Burkina Faso mortos e outros 8 feridos. Segundo o exército, os extremistas também sofreram muitas baixas, porém não falou de números. Tá? Lembrando que em Burkina Faso, em janeiro agora, nós também tivemos um golpe de Estado, afirmando que o governo anterior não estaria conseguindo lidar direito com os grupos extremistas. Então, os militares tomaram o poder em Burkina Faso também em janeiro, afirmando que a transição democrática para o país será feita no final de 2023.